queridos ouvintes da Rádio Catedral FM, eu sou o Padre Brito, que te faço companhia a partir de agora. Sejam muito bem-vindos a mais um Encontro com as Paróquias, o seu programa de todos os domingos às 15h30, onde nós conhecemos mais de perto a caminhada das nossas comunidades, a vocação daqueles que dedicam a sua vida ao serviço de Deus. Fique conosco, porque o programa de hoje promete muito. Muitos momentos de reflexão, inspiração e muita espiritualidade. Para você que não conseguiu acompanhar os outros programas, eu quero te fazer um convite. Vá lá. Nós temos o nosso Instagram, Encontro com as Paróquias, e também o YouTube da nossa Rádio Catedral. Então, hoje, meu convidado foi ordenado no dia 13 de abril de 1996. É vigário episcopal do Vicariato Urbano, reitor do Santuário de Santa Rita, no centro do Rio, administrador paroquial da paróquia Senhor Bom Jesus do Monte, Ilha de Paquetá, capelão do Corpo de Bombeiros e também é responsável pela igreja de São Gonçalo Garcia e São Jorge, no centro do Rio de Janeiro. Padre Wagner Toledo, o Vaguinho. Seja muito bem-vindo ao programa, meu irmão. Vaguinho, que Vaguinho é esse, hein? Boa tarde, Padre Brito, e uma saudação muito afetuosa a você, amigo ouvinte da nossa querida Rádio Catedral, e aqueles que também participam por meio do YouTube, né, dando essa força para que a gente possa evangelizar, né, com muita alegria através dos sistemas de comunicação da nossa arquidiocese. O Padre Vaguinho, o Padre Wagner Toledo, o senhor é muito querido. Olha, quando fala esse nome, né, o apelido aí, me remete a uma realidade de uma memória afetiva muito importante. O Vaguinho do Céu Azul. Aonde eu nasci. Justamente na paróquia de Nossa Senhora da Conceição do Engenho Novo, com aquela linda torre monumental, onde Nossa Senhora lá no alto, eu nasci à sombra daquela igreja. E fui batizado ali, Padre Brito, no dia 8 de dezembro, no dia da Imaculada, né? Meus pais me levaram, minha madrinha é viva, Magna Rosa. Quem te batizou foi o Padre Alexandre Língua? Padre Alexandre Língua, meu grande inspirador. E poder viver, né, essa realidade tão bacana ali, onde eu era um menino muito franzino, né? Só tinha pescoço e cabeça. Depois, com o tempo, o seminário, os primeiros anos do padre, e a gente deu essa encorpada. O que representa esse apelido aí de Vaguinho do Céu Azul? Como é que ele surgiu? Tem uma história por aí, não tem? Olha, porque justamente eu sou o 10º filho, né, de um casal, já são falecidos, e um casal pobre que procurou em tudo oferecer aos filhos o que eles não tiveram. Mas o que eles tinham de grande valor e queriam compartilhar era justamente o ideal da fé, que a gente fosse formado na fé cristã, católica, apostólica, romana. E um investimento muito grande que eles fizeram para que nós pudéssemos estudar. E, portanto, né, a participação, sobretudo da minha mãe, nas reuniões de professores, nas escolas do município e do estado, né, através do programa Caixa Escolar, para que não faltasse para a gente, né, um material didático, depois ela repunha, pagava tudo, mas que a gente pudesse ter educação e formação. E, graças a Deus, uma mulher e um homem bastante preocupados com a realidade ao redor, sempre não ficavam fechados na sua própria pobreza, mas procuravam ajudar os outros, fez com que a gente tivesse também esse viés, né, de poder também se preocupar com outros, de ser pessoas de relação dadas e de amizade. Então, na simplicidade, na singeleza, de poder caminhar, né, com os outros. Então, como eu era um menino, modéstia à parte, bonito, cheio de cachinhos e tal, o Vaguinho era querido por toda parte. Então, já viu, né? Por onde passava o Vaguinho? Poxa! Contagiava. O perfume era... Olha, era justamente isso, da simplicidade, da singeleza e, sobretudo, de um caráter honesto. Isso era bem marcante, né? A nossa família, ela acabava sendo um referencial na comunidade. Então, essa foi a sua infância, né? Minha infância. E outras brincadeiras ali.
E tem alguns conhecidos hoje ainda, que você lembra, que ainda, quando você retorna àquele local, olha o Vaguinho chegou, como é que fica essa conversa, essa brincadeira ainda? É padre Wagner, mas é o Vaguinho. Né? Hoje, aí eles fazem a junção. Eles chamam de o Padre Vaguinho. Olha que né? interessante. E é algo assim, você vê a reverência, né? Os mais velhos chamando os outros, porque praticamente, pelo menos 2 vezes ao ano eu estou lá, né? Na paróquia do Cone Igualdo, para poder celebrar o 8 de dezembro, que né? É uma tradição desses 29 anos de padre, né? Sempre no dia 8 eu tenho uma missa lá. E a outra data, porque ela é muito emblemática para mim, e eu volto justamente lá na comunidade, na favela, que é para a festa de São Cosme e São Damião. Então, eu procuro com os meus amigos fazer uma boa arrecadação, e como eu peguei muito doce quando era criança, então eu volto lá para poder entregar um super saco de doce para as crianças da comunidade. Então, é uma festa, né? E aquilo, muitas pessoas começam a olhar e apresenta como referencial, né? O padre que nasceu ali, né? E não só o padre, mas o bombeiro, né? Aquela coisa toda. E eu fico todo orgulhoso, eu fico feliz da vida, porque aonde eu vou, eu não deixo de falar da minha origem e nas oportunidades de também colocar para eles, olha, é possível, né? A gente não tem que ficar mergulhado, parado, né, nessa situação, mas Deus nos dá a graça da gente progredir. É o Wagner Toledo, mas é o Vaguinho. Né? Isso que é importante. É a minha essência. A origem a gente não pode perder, né? Não, é a minha essência, é a lembrança e é, sobretudo, assim, a gratidão por justamente ter sido ali, nesse momento da minha vida, nesse local que Deus me encontrou e que me chamou. Então, eu não posso negar. Isso foi ordenado em 1996, 13 de abril. Como é que foi esse chamado vocacional, o caminho até a ordenação? Bom, a paróquia, ela teve sempre uma importância muito grande, né? Nossa família frequentadora ali. Eu, quando criança, eu não gostava muito de ir à missa, não. Sabe? Nunca gostei de ser coroinha, não tenho muita ligação, mas eu acho que eu era um garoto muito interesseiro. No domingo eu não gostava de ir, mas na segunda-feira eu gostava de ir à Missa das Almas. Opa! Na Capela das Almas, lá com o Padre Alexandre, aquela missa, e eu nunca vi uma pessoa mais marqueteira do que o pipoqueiro. Justamente na hora da bênção final, parece que ele conseguia estourar a pipoca, e aquele cheiro, aquele perfume, ia para a Capela das Almas, que era no subsolo da igreja. Só na segunda-feira? Na segunda-feira, o pipoqueiro estava ali. Lá pro pipoqueiro. Aí eu puxava a roupa da minha mãe e falava para ela, eu vim, eu quero pipoca, eu quero pipoca. E aí eu sempre rolava, né, aquele sacão de pipoca doce. Então eu gostava muito disso. Mas por acompanhar sempre a minha mãe, né, o pessoal da paróquia falava, vai ser padre, eu ficava com raiva, não queria nada, eu queria brincar. Às vezes rolava de ter algumas namoradinhas, isso aqui e tal, mas eu não queria nada disso. Eu queria era comer pipoca, queria me divertir. Mas depois, mais tarde, né, com o passar, né, do tempo, já na adolescência, entrando na juventude, ao concluir, na época, o ginasial, eu precisei pensar, né, sobre a questão do vestibular. Para onde, o que fazer? Pensei em 2 coisas que eu sentia certa atração, mas na minha cabeça ficou um questionamento de que eu deveria buscar algo que me realizasse por completo. E nesse contexto desse questionamento, o meu pároco ele já estava um tanto idoso. Enquanto o missionário italiano, parece que ele não quis perder o sotaque da Itália, falava enrolado, e só que ele era muito ligeiro, não falava, você entendia muito pouco, sabe? E a gente, quando jovem, é sempre questionador, a gente quer mudar as coisas, isso e aquilo, e ele já não tinha mais saúde, não tinha mais idade, né, para isso, então eu reclamava, sabe, do meu pároco. E aí, fazendo a crisma, me vem o Evangelho de São Marcos, quando Jesus atravessa para o outro lado do mar da Galileia e ele se depara com uma multidão abatida, feita ovelha sem pastor. Naquele momento ali da minha meditação, que era uma oração da noite, o trabalho de casa do grupo de crisma,
eu senti que Deus me questionou. Por que você não vai ser esse pastor que você reclama que o teu pároco não é? Foi um troço assim que veio. E eu comecei a pensar, não, acho que eu quero ser isso. Eu quero ser padre. Aí comecei a investigar, a procurar uma maneira de discernir a vocação e que me conduziu até o nosso querido Seminário São José. E quem te levou até lá? Ali eu fiz uma experiência com o padre Donizete, hoje ele é falecido, ele é padre do Sagrado Coração de Jesus. Eu fiz discernimento na paróquia do Coração de Jesus, no Meia. Tinha mudado, o pároco já era outro, já novo, vocacional, né? e eu peguei e fui para lá. Mas só que ao mesmo tempo eu tinha uma dificuldade enorme dessa questão, porque desde criança eu sempre fui apaixonado pelo meu salgueiro. E o salgueiro, ele tem, né? Salgueirar vem de criança. E isso é muito arraigado. Eu falei assim, mas eu vou deixar meu salgueiro. Nunca tinha ido desfilar. Eu ia, vizinhas lá da comunidade do Céu Azul me levava no ensaio, dia de domingo, aquela coisa toda, né? Muito a contragosto da minha mãe, mas eu amava aquilo. Então eu pensava nisso, mas eu vou ter que vou deixar minha escola, né, de coração, até que eu fiz, antes de ir para o seminário, participei do desfile, né, do Salgueiro, acho que foi o ano de 88, né, o centenário da abolição, e depois eu disse, não, eu quero ir para o seminário. E aí fui, mas com o coração apertado. Primeiro ano eu com o radinho escondido, para tentar ouvir o desfile, como é que não era, mas depois segui o rumo. Mas não tem só o Salgueiro, tem São Jorge. São Jorge, quem conhece o senhor sabe que é muito devoto de São Jorge. E quando surgiu essa devoção de São Jorge? Bom, a devoção, eu entendi, porque vi isso na minha vida e vejo nos testemunhos que encontro hoje na igreja, que a devoção a São Jorge, ela é um tanto herança familiar. E no meu caso foi justamente, eu vi meu pai, né, sempre cultuando, né, ao glorioso São Jorge. Na nossa casa, nós tínhamos uma pequena tendinha, né, e hoje é bar, vai se dizer, e tinha diversas prateleiras que estavam as bebidas. E lá no alto, ele tinha colocado a imagenzinha de São Jorge com uma luzinha vermelha, né? Era o nosso santo para poder rezar. E ali em casa você falava, né, nas noites de lua cheia, poder ver São Jorge na lua. E a gente via. E até hoje eu olho e vejo São Jorge. Eu consigo identificar. Isso ainda trago essa pureza de criança que vejo. Então, ajudando meu pai quando eu escalava as prateleiras para poder trocar o algodãozinho debaixo da imagem que parecia a nuvem, a lua, né, ou a lâmpada que queimava, eu trazia sempre ele muito perto de mim, com aquele carinho de que é o meu protetor, é alguém que protege a gente, porque eu via meu pai. O pai da gente é sempre o nosso herói. Então, se o nosso herói ele tem um outro herói, então você é abraçado. E, por conseguinte, o irmão da minha mãe, né, ele não era ligado à igreja, ele nem gostava, essa coisa toda, ele era uma pessoa bastante hilária, bastante sátira. E certa vez a gente saiu, né, eu e ele me levou, e de repente um foguetório, aquela coisa toda, ele me pegou no colo, eu lembro dessa imagem, eu tenho essa imagem, ele me pega no colo, me beija o rosto e fala, hoje é o dia do nosso santo, hoje é dia do nosso santo guerreiro e protetor, São Jorge. Então, é algo assim que marcou e ficou, né? Isso é próprio. Essa semana fui celebrar 80 anos da irmã da minha mãe, a única viva, e aí a tia Zezé falou, né, comigo, ela mostrava, quando eu estava falando da devoção dela à Nossa Senhora Aparecida, tão prontamente ela diz, o Padre Wagner e o nosso São Jorge também. Então é uma coisa que é de casa, é da família, e que eu amo muito tê-lo junto a mim. Recebeu muitas graças, né? Conta pra gente um pouco sobre as graças recebidas de São Jorge. Bom, de São Jorge, a gente passa uma semana elencando, né, os infinitos favores que ele sempre nos socorre. Como diz a oração do Missal, ele que tão prontamente, né, foi entregar sua vida por causa de Cristo, tão prontamente ele intercede por nós. E na minha caminhada, sobretudo agora, depois de padre, né, quando, na época, Dom Eugênio de Araújo Salles, lá pelo ano de 97, ele determinou que eu viesse de Guaratiba
e me inscrevesse no Corpo de Bombeiros para poder fazer o concurso de capelão militar. E eu pensava até que não fosse comigo, que tinham errado de pessoa. E quando falaram, não, é você que tem que ir. Fui lá me inscrever. Ao sair da inscrição, me deparo com a torre da igreja, né? A Praça da República, Campo de Santana, é um quadrilátero. Numa ponta você tem a igreja de São Jorge, na outra ponta está justamente o quartel dos bombeiros, e na outra o Souza Guiar. Saí dali, fui rezar, me deparo com a imagem, recordei do meu pai, da devoção a São Jorge, e pedi, São Jorge, eu preciso de uma ajuda do Senhor. Eu também sou uma pessoa de vergonha, né? Então, eu não gostaria de ficar em último lugar. O que o bispo vai pensar do padre dele? São tantos pastores de fora concorrendo, padres de toda parte, eu não preciso passar. Foi a minha oração. Só não quero ficar lá em último lugar. Se o Senhor me ajudar, eu volto para celebrar uma missa e acender uma vela do meu tamanho. Opa! E aí tá, fui embora para Guaratiba trabalhar com tantas atividades que se tinha, né, na recém-fundada paróquia, e quando, de repente, na época que foram comunicar o resultado das provas, não me deram do lado de fora, como falava para todos os outros, mandaram eu entrar, eu imaginava que eles estivessem até com receio de não expor o padre, que não foi bem, quando, na realidade, né, o Major Iadi me recebe e diz, parabéns, até agora o senhor está em primeiro lugar. Então, já foi um milagre de São Jorge, e depois, dentro da própria corporação, em diversos outros momentos que eu pedi o auxílio dele, São Jorge, tão prontamente, ele me ajudou. Na sua família também tem alguma experiência, você sabe? Tiveram, assim, algumas graças recebidas? Tem. A minha família, né, nós todos somos muito devotos de São Jorge. E recorremos a ele nas diversas necessidades, sobretudo de proteção, né, nas necessidades que a gente tem tão próxima da nossa vida do dia a dia, e que tem junto dele, né, esse valor de quem, junto a Jesus, apresenta a nossa necessidade. E não se deixa e não se perde de maneira alguma a oportunidade de celebrá-lo nos seus dias festivos. Mas eu tenho sido agraciado por Deus por receber o testemunho de diversos irmãos e irmãs que falam, né, do que São Jorge tem operado. Essa semana mesmo, né, estando na igreja, e chega um fiel, ele se aproxima de mim, junto com uma senhora, e fala, padre, eu estava ouvindo o senhor falar aqui agora, que eu estava gravando uns vídeos, convocando o pessoal para a festa. Eu estou feliz da vida porque esse ano eu estou podendo vir à igreja de São Jorge. Ele estava já há 4 anos nos Estados Unidos, e eu fui acometido de um tumor, olha aqui na minha cabeça, e tinha uma marca, né, de fora a fora, uma cicatriz. Eu fui acometido por um tumor, fiquei desenganado, mas eu não estava inconsciente, eu estava lúcido, eu estava ouvindo, quando o médico falou que não se tinha mais nada a fazer. Desenganou para minha família, dizendo que esperassem apenas um momento, a hora, né, da minha partida. E eu me apeguei com São Jorge ali, falei com São Jorge que eu queria viver. E hoje eu estou aqui. Estou vindo para poder agradecer por esse milagre, porque aquilo que não tinha mais solução para a medicina, para o homem, São Jorge me apresentou que, de fato, Deus transformou o meu luto em alegria. Caros ouvintes, nós estamos conversando hoje no Encontro com as Paróquias com o padre Wagner Toledo, o Vaguinho do Céu Azul, né? Estão ouvindo, ele é bem articulado, fala muito bem, graças a Deus. Bom, muito bom, padre. Agora tem uma pergunta sobre bombeiro, né? Sou como capelão, corpo de bombeiros, algo muito significativo. Como é que é exercer ali, então, esse ministério junto aos bombeiros do Rio de Janeiro? Logo no início da nossa missão, o antigo arcebispo militar do Brasil, porque a igreja ela constitui as dioceses, arquidioceses territoriais, e no Brasil a gente tem essa que é uma arquidiocese pessoal, aonde tem um militar, né, o arcebispo militar escolhido apenas para acompanhar, né, os militares, esse ramo, ele exerce a sua função.
Então, na época, nosso arcebispo saudoso Dom Ávila, ele, ao nos receber, disse: olha, o grande papel de vocês é de fazer uma pastoral pessoal, estar com os militares. Aproveitem para jogar futebol com eles, porque ali no futebol vai ser o momento de encontrar, deles desabafarem, de falarem, de vocês estreitarem laços. Aproveitem as convivências, aproveitem, não fiquem esperando só pregação dentro de igreja, de capela, mas que vocês possam ir ao encontro deles. Isso foi fantástico. Logo em seguida, o diretor no nosso centro de serviço social da época, né, ele virou para mim, para o padre Sérgio Marcos, que também é outro capelão, e ele falou assim: olha, padres, aqui eu tenho muito capitães, tem muito militar que tem esses, né, essa patente, mas padres, eu só tenho vocês dois. Então, sejam padres aqui para a gente. E naquela época até liberou um pouco da gente estar usando farda, para que a pessoa pudesse sentir. E aquilo foi um estalo, sabe, que deu para a gente poder ser essa presença da igreja junto aos militares. Então, a nossa rotina, é claro, exercemos todas as funções que você tem de uma paróquia, de uma comunidade, né, nas celebrações dos sacramentos, né, na formação de palestras, nos cursos que vamos ministrar para atender os nossos militares, mas também essa questão de presença junto a eles, de ouvir, de escuta, de estar juntos, de incentivar, né, os encontros, as comemorações e, sobretudo, de acompanhar a vida dos familiares. Você está presente do batismo ao sepultamento. Você tem essa interação que, quando o militar ele entra para a reserva, para a inatividade, ele continua ligado e não deixa de estar em contato conosco, de nos procurar, sabe, de participar da nossa vida, de acompanhar a nossa vida diária, né? Então, é uma alegria muito grande que dentro da corporação você se torna um referencial de que Deus existe, de que Deus está ali, de que é preciso voltar-se para Deus. Então, a gente tem a presença no grupamento prisional, porque você tem também bombeiros que cometem delito, então é punido. Então, tem a prisão. Nós temos os hospitais, a nossa academia de bombeiro, onde estão os nossos jovens se preparando para comandar, né? São os futuros comandantes de heróis. E você tem os diversos grupamentos espalhados por toda a nossa, todo o nosso estado do Rio de Janeiro. Com esse trabalho todo que você tem no Corpo de Bombeiro, você tem uma paróquia que agora se tornou um santuário. E, como experiência ali, como é que é você ser um reitor hoje? Agora você é um reitor, não é um pároco, né? Daquela comunidade de Santa Rita, que agora é um santuário. E com certeza também só vai nos falar um pouco da programação que vai acontecer depois de São Jorge, né? Vai juntando Santa Rita com São Jorge, tá tudo certo, né? Olha que graça, que honra você ser responsável pela igreja, por igreja dos dois grandes santos do Rio de Janeiro, santos fortes, né? Muito interessante. O Santuário de Santa Rita, ele, na verdade, Padre Brito, ele é uma explicitação daquilo que naturalmente ele já era. Ele parece que surge, nasce já com essa vocação, quando um casal de fidalgos portugueses, lá pelo ano de 1700, atravessam o Atlântico trazendo um quadro da Beata Rita de Cássia. E ali, então, formam uma pequena comunidade. Logo em seguida, constrói esse templo, que em tempo recorde ele é elevado. Nós somos a primeira igreja do mundo fora da Itália dedicada a Santa Rita. Para você ter uma ideia, ela só foi ser canonizada 200 anos depois que ela já era titular ali, nesse espaço, né, que nós estamos no centro da cidade. E é uma igreja que você tem, ao longo do dia, entre 6 e 7 missas diárias. Você tem o povo que, ao longo, né, de todo dia, passa para rezar. Nós temos os sacerdotes, além, né, de mim, o padre Abimar, o padre Marcelo, outros sacerdotes vizinhos que vêm nos auxiliar nas celebrações e também no atendimento das pessoas, assistência aos pobres, não só com a cesta básica, são mais de 150 famílias que recebem, mas também assistência
jurídica, do assistente social, a nossa equipe de médicos que dão uma orientação. Você tem uma gama de atividades que já ia surgindo e o povo começou a pedir: padre, não está na hora de pedir para que se efetive de fato que essa primeira igreja do mundo, com toda essa movimentação, ela seja reconhecida como um santuário? E o nosso cardeal tão prontamente acolheu esse pedido. E a gente vai levando. O que nós estamos agora buscando é otimizar aquilo que já realizávamos, né? E, sobretudo, na oportunidade que a gente tem de acolher a toda a região metropolitana que passa por ali, porque nós não temos ainda tantas moradias no entorno da igreja, mas o número daqueles que vêm ao centro da cidade com as diversas finalidades é muito grande. Então, acorrer à nossa igreja é a oportunidade de ser atendido e de rezar, né, conosco. E vale a pena você ir lá conhecer a igreja no estilo rococó mais bem conservado do Rio de Janeiro, e que é uma santa muito forte, que ela escuta a nossa voz, ela escuta a nossa prece. Eu sou cuido daquela igreja também em São Gonçalo Garcia e São Jorge, né? Aqui no centro. Nossa! E agora então, né, com a festa do glorioso São Jorge, Então, é uma alegria imensa você ver o nosso povo acorrer a esse local que é um verdadeiro pronto-socorro espiritual. já pode fazer até o convite. Ó. E eu quero então convidar aos amigos, ouvintes, né, que já agora, né, hoje nós já tivemos o primeiro dia do tríduo, né, com o Dom Jeremias, mas nessa segunda-feira, ao 12h15, a oportunidade de rezar conosco, receber a bênção com o símbolo de São Jorge, que é a espada dele, né, pedindo a proteção que ele corte de nós os males e que assumamos a espada como a palavra que nos liberta. E o último dia, que é a nossa terça-feira, eu presido, é a missa que você, ao final, vai passar debaixo do manto de São Jorge. A gente tem um manto que foi usado na festa do ano passado, retira para que o devoto possa passar ali, no sentido de proteção, de guarda. Não é amuleto, não é superstição, mas é um sinal de carinho, é um sinal de verdadeira entrega e abandono, porque quem protege, quem revestiu São Jorge foi o próprio Senhor. E aí, olha que coisa bacana. A alvorada do São Jorge no dia 23 não dá mais para ser dentro da nossa igreja. Então, fora. na Presidente Vargas, ao lado da Biblioteca Estadual, nós teremos um grande palco, uma infraestrutura muito legal, com policiamento, né, segurança. Nós vamos ter a alvorada a partir das 4h30 da manhã, Bem uma cedinho. multidão, 4h30. As honras militares, porque São Jorge é um militar, e depois, então, a celebração festiva, e ao final a gente tem uma surpresa, né, muito bacana. Quem gosta do Benjó não pode perder. Estou dando um pequeno spoiler. Então, aquele momento de alegria de você abrir, né, a grande festa. São Jorge, a festa dele, a partir da nossa igreja, se tornou patrimônio cultural e material da nossa cidade. Então, vem participar conosco. De hora em hora, nós teremos missas ali, no palco da Presidente Vargas, e a igreja aberta para a visitação dos devotos. Mas, às 18 horas, já no templo, né, o nosso querido cardeal, Dom René João Tempesta, que é um peregrino, todo ano ele está lá. Dom René vai presidir a Santa Missa da Ação de Graças às 18 horas. E no domingo, né, nós estaremos juntos para poder celebrar no dia 27 a procissão de São Jorge, a partir das 9 horas da manhã. Eu sou ator como vigário episcopal, né? E uma mensagem para os padres, que o senhor tem aquele momento de fraternidade, né? É importante agora também mandar um alô para eles, né? Eu acho que uma das O trabalho grandes... de vicariato é um trabalho muito árduo, né? Mas é uma honraria que eu carrego no meu coração de ter recebido do bispo essa incumbência de ser a presença dele mais próxima dos meus irmãos. Então, eu me tornei o irmão mais velho que cuida do outro. E eu gosto dessa proximidade, de estar com eles, de ouvir, de fazer essa interface deles com o nosso bispo, né, de defendê-los, né, nas suas necessidades junto ao governo arquidiocesano, mas também de levar as exortações aos colegas. E você acaba entendendo e vendo pela dinâmica e pela diversidade de atuação, né, por causa das realidades que são bem díspares, de você ver a luta de cada um,
a angústia, o anseio, mas também a felicidade em se desdobrar para poder ser um outro Cristo para a sua comunidade, procurando em tudo promover. Então eu sou muito feliz e edificado no meu sacerdócio pelo testemunho que cada um desses meus irmãos, eles me dão. E busco com eles de viver a nossa identidade, porque a identidade do sacerdote diocesano, né, é a sua espiritualidade, que é justamente, né, o presbitério. A gente está em E com certeza é um momento assim marcante na sua vida sacerdotal. Estar junto com os irmãos, né? A fraternidade sacerdotal. Eu creio que tenha sido, Padre Brito, né, a função mais importante que eu recebi, né, de você cuidar de sacerdotes. Então, porque eu sou cuidado por eles. Uma mensagem para os jovens que desejam hoje ser sacerdotes também, tem medo muitas vezes, esse chamado. Bom, eu lembro do querido Padre Zezinho, não é da sua época, né, Padre Brito, mas é da minha. Da minha também. Padre Zezinho, ele numa das suas canções, ele me inspirou muito, né, com suas músicas, mas em uma das suas canções, ele disse assim: não digas não a Deus, mesmo que doa, não digas não. Quando é teu Deus quem fala, meia resposta não vai valer. Não diga não, nem talvez, é do que tu disseres que vai depender. Então, busca a felicidade, se jogue, porque não falta, de maneira alguma, a graça de Deus a sustentar e oferecer. Imaginar o Vaguinho lá do Céu Azul, de uma comunidade que brincava no rio, aquela coisa toda, hoje vigário episcopal, tenente-coronel de bombeiros, né, com tantas funções, mas fora de tudo isso, de ter um coração completamente preenchido pela alegria, pela felicidade de uma vida que tem sentido, não é uma vida à toa, não é o passar do tempo, mas é uma vida toda cheia de felicidade por estar em Deus e conseguir ter essa sensibilidade de perceber Deus naqueles que estão ao redor. Uma alegria ter te recebido, meu irmão, nesse domingo maravilhoso. Que o Senhor continue abençoando a sua vocação, o seu ministério, e reze por mim também. Né? Com toda certeza. E a gente encerra esse programa com muita alegria por ter recebido hoje aqui o Vaguinho do Céu Azul. Caro ouvinte, até o próximo programa, se Deus quiser.